O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro continua provocando tensões não apenas dentro do Supremo Tribunal Federal, mas também no cenário político e diplomático. Entre sessões marcadas por embates e divergências entre ministros, declarações de parlamentares aliados do ex-presidente chamaram atenção e ganharam espaço no debate público. Um desses pronunciamentos partiu do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Em entrevista, ele avaliou o cenário com duras críticas ao Supremo e ao governo Iqueus. Estados Unidos têm acompanhado de perto o caso. Segundo o parlamentar, a situação atual revela um Brasil fragilizado politicamente e alvo de interesses externos. Eduardo Bolsonaro afirmou que há, sim, uma condução política dentro do Supremo. Para ele, a composição da primeira turma é marcada por figuras ligadas diretamente ao ex-presidente Lula, como Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal do petista, e Flávio Dino, ex-ministro de seu governo. Na visão do deputado, esse fator compromete a isenção das decisões, reforçando a ideia de que o julgamento tem um viés político e não apenas jurídico. Ao comentar a expectativa de condenação do pai, Eduardo destacou que a defesa tem reiteradamente denunciado limitações no direito de defesa. Segundo ele, houve cerceamento no processo e essa prática mina a credibilidade das instituições perante a população. Ainda assim, reconheceu que há pouco espaço para reverter esse cenário, já que o julgamento tem mais ares de decisão política do que de análise técnica. Mas não foi apenas o judiciário brasileiro que entrou na análise do deputado. Ele voltou sua atenção também para os Estados Unidos e para as recentes manifestações vindas de Washington. Eduardo Bolsonaro observou que o governo norte-americano tem utilizado o episódio da condenação de Jair Bolsonaro como justificativa para endurecer sua postura em relação ao Brasil, especialmente no campo econômico. De acordo com ele, esse movimento não pode ser visto como uma mera defesa da democracia. Eduardo entende que há um interesse comercial muito mais amplo. A aplicação de sanções, como o aumento de tarifas sobre produtos brasileiros, seria, na prática, uma estratégia para proteger o mercado norte-americano, usando o julgamento como pretexto. Ele lembrou que as tarifas sobre alguns setores já estão altíssimas, chegando a 50%. Caso a situação avance, há o risco de ampliação do número de produtos e segmentos atingidos, prejudicando diretamente exportadores brasileiros. Na leitura do deputado, isso demonstra que os Estados Unidos não estão interessados em proteger valores democráticos, mas sim em reforçar sua posição no comércio internacional. Outro ponto que chamou a atenção no discurso foi a comparação feita com a postura histórica dos Estados Unidos em relação à liberdade de expressão. Eduardo Bolsonaro classificou como contraditório o discurso americano sobre democracia e direitos, lembrando que figuras como Edward Snowden e Julian Assange foram perseguidas exatamente por exporem informações que contrariavam interesses de Washington. Além disso, ele apontou para a existência de Guantánamo como exemplo de práticas incompatíveis com a defesa de direitos humanos. No campo político interno, o deputado reconheceu que a situação do pai é delicada. Admitiu que, caso a condenação se confirme, o impacto será inevitável para todo o grupo político ligado ao ex-presidente. Mas ressaltou que a sociedade brasileira precisa refletir sobre a condução das instituições e sobre o rumo da democracia no país. Na avaliação de Eduardo Bolsonaro, o Brasil vive hoje um momento em que demonstra mais maturidade democrática do que os próprios Estados Unidos. Ele argumentou que o sistema de freios e contrapesos brasileiro funcionaria melhor do que o norte-americano, já que limita os poderes do presidente da República de forma mais equilibrada. Para ele, essa seria a prova de que, apesar das críticas, o Brasil dá um show de democracia para o mundo. Ainda que essa visão seja controversa e contestada, até mesmo por analistas que discordam de sua leitura. O parlamentar também sugeriu que a movimentação internacional contra Bolsonaro não deve ser analisada de maneira isolada. Para ele, a aproximação do Brasil com blocos como os BRICS preocupa os Estados Unidos, que tentam manter sua hegemonia econômica e geopolítica. Na visão dele, o discurso sobre defesa da democracia é apenas uma fachada para justificar medidas de caráter imperialista.
Por fim, Eduardo Bolsonaro reconheceu que o julgamento ainda deve se arrastar, com novos capítulos de embates no Supremo e com repercussões políticas intensas no Brasil e no exterior. O que fica claro em sua fala é o tom de denúncia. Para ele, seu pai não estaria enfrentando um julgamento apenas jurídico, mas sim sendo alvo de um processo político que abre espaço para pressões internacionais contra o país. Entre críticas, comparações e alertas sobre possíveis sanções econômicas, o discurso de Eduardo Bolsonaro reforça a leitura de que os desdobramentos do caso vão muito além das quatro paredes do Supremo Tribunal Federal. O resultado não será sentido apenas no campo jurídico, mas também nas relações comerciais e diplomáticas do Brasil. Esse é, portanto, mais um episódio de um processo que continua a colocar o Brasil no centro das atenções globais. A cada sessão, cresce a expectativa não apenas sobre o destino de Jair Bolsonaro, mas também sobre como o país irá lidar com os reflexos de um julgamento que carrega consigo implicações políticas, econômicas e geopolíticas de grande peso.